Eu quero convidar vocês para pensar em 2020 astrologicamente junto comigo. Então, veja bem, a primeira questão para trazer sobre esse ano é Plutão continua em Capricórnio muito fortemente, né? E Plutão ele está lá desde 2008. Ele já está ocupando o último decanato de Capricórnio. E ele teve em 2019 inteiro, junto com Saturno e com a cauda de dragão lá dentro. E podem observar que Saturno, Plutão, Capricórnio, está tendo um movimento em 2019 de uma quebra de poderes, uma retroação de governos no mundo inteiro, uma volta à direita, que Saturno sempre trabalha muito com a questão da direita no mundo inteiro. Então a gente pode pensar que junto com a cauda lá, a palavra retroação para mim foi a cauda nesse ano inteiro lá em Capricórnio, que é como se voltasse a uma estrutura antiga. E essa estrutura vigora na Terra, o Saturno está lá, e o Plutão continua trazendo rupturas, quebras, e levando muita gente para a rua, e tiveram mortes em diversos países. Então isso tudo o Plutão está trabalhando em Capricórnio, e 19 ficou bem clara essa situação. Quando a gente entra em 20, nós vamos ter algumas diferenças disso, porque Júpiter já entra no Capricórnio, né? E ele entra de cara junto com a cauda no mês de janeiro. Então ele já entra ali no Capricórnio trazendo talvez uma possibilidade de novos caminhos, né? Expandindo os horizontes que a gente tem visto, porque Saturno ele escarceia os horizontes, ele mostra poucos caminhos, né? Ele fecha. E o Júpiter já dá uma ampliada. Uma coisa que eu estou achando muito bom esse ano inteiro é que esse Júpiter, durante o ano inteirinho, ele só cessa isso em novembro, ele vai fazer um sextil com Netuno em Peixes, né? Então, tem um lado muito bom disso, que é um lado de uma proteção espiritual, que eu acho que vai estar o tempo inteiro ali, né? De alguma forma tem um encaminhamento. Eu sempre, quando eu penso em Júpiter com Netuno, eu entendo que as coisas têm um encaminhamento maior do que aquilo que a gente está vendo, do que o que a vista pode alcançar. E, ao mesmo tempo, né, dá uma ampliada esse sextil na questão da distorção das realidades, que hoje em dia são chamadas de fake news, que conduzem boa parte da humanidade também. Esse lado do sextil Netuno-Júpiter dificulta, porque dificulta enxergar a realidade como ela é, de uma forma nua e crua. Traz mais sentido religioso para a realidade, mais sentido de fé para a realidade, e que também pode, em alguma instância, distorcer essa realidade. Mas, como eu acredito numa força maior conduzindo, eu também sei que quando Netuno sextilha Júpiter, e vai ser um sextil o ano inteiro, tem alguma força superior conduzindo esse caminho, que a gente não sabe para onde é que está conduzindo. Então, essa é uma característica do ano que eu acho interessante. A outra questão que para mim é muito forte e começa já no mês de janeiro
é a conjunção Quiron-Lilith em Áries. Essa conjunção, ela pega nos mapas em que o Brasil tem o ascendente em peixes, né? Quem considera o ascendente do Brasil em peixes, como eu considero, vai pegar o Plutão na 2 do Brasil, né? Vai ficar alguns meses Lilith Quiron em cima do Plutão na casa 2 do Brasil, o que ainda pode mostrar uma situação visível, porque Quiron mostra a ferida, mas uma situação ainda muito difícil para a economia brasileira. Ainda com poucos caminhos para a economia e mostrando muito a dificuldade, a sombra, a ferida mesmo, né? Essa conjunção se dá no primeiro decanato de Áries, né? E só começa a se afastar do Plutão do Brasil a partir do mês de maio. E essa conjunção, quando você pensa em mapas individuais, você tem que pensar que todo mundo que tem planetas individuais ou ascendente até o 10º grau de Áries vai ser atingido por essa conjunção. E não é uma conjunção simples, são 2 pontos do zodíaco que são muito difíceis. Um mexe com a sombra, com medo, que é a Lilith, outro mexe com dores, feridas, que é o Quiron. Então, isso a gente tem que pensar sobre isso. E Áries não é um signo manso, né? É um signo muito ativo. Então, essa conjunção também é uma coisa para a gente pensar bem. Sobre a questão da cauda e da cabeça de dragão, ela vai ter uma mudança de signo. Ela vai parar de atingir Capricórnio, Câncer, Câncer com a cabeça, Capricórnio com a cauda, e ela vai começar a atingir aos Gêmeos e o Sagitário. Sagitário com a cauda e Gêmeos com a cabeça de dragão. Essa mudança se dará no mês de abril. Daí as questões vão ser outras, porque se eu for pensar na cauda enquanto país, eu vou pensar que Sagitário é todo o judiciário, toda a parte judiciária. Então, talvez seja ali que a coisa vai ficar evidenciada, né? E a cabeça de dragão vai estar em Gêmeos, né? Que é uma tentativa de menos radicalismo, é uma tentativa de maior leveza e flexibilidade para lidar com a vida e com as questões. Vocês podem ver que quando a cabeça teve agora em Câncer, como se trouxe um nacionalismo, um patriotismo para muitos países, veio uma coisa dessa ideia da família, dessa ideia toda que está sendo falada de uma forma também mundial. E agora que a cabeça vai para os Gêmeos, é como se falasse assim, leveza, leveza, não vamos dividir tanto a sociedade, a própria sociedade querendo se unir em torno de ideia, porque o Gêmeos ele traz mais leveza, ele traz uma aceitação maior e melhor social. Ele traz agrupamentos sociais. Então, eu acho que vai ter uma coisa bacana nisso. E como o Sagitário, que está a cauda, é o radicalismo, é como se estivesse tornando mais flexível e mais leve, né? Então, essa é a mudança também que nós vamos ter, né? Outra questão que a gente pode ficar muito ligado também é que durante esse ano, apesar de estarmos lá com Júpiter, Saturno, Plutão, principalmente a conjunção deles é no último decanato, a gente vai ter Palas o tempo inteiro do lado. Palas só sai da conjunção
em novembro. E Palas é sabedoria. Então eu tenho um pouco de esperança que Palas traga para o radicalismo, para as rupturas, para a ferocidade do Júpiter e Plutão, que vai ser uma conjunção permanente praticamente esse ano, por dois motivos. Saturno já entra em Aquário pela primeira vez nesse ano e o Júpiter vai ficar ali, ele não volta para os graus iniciais. Veja bem, uma coisa que eu acho importante da gente ressaltar é que o Júpiter entra em Capricórnio e conjunta a cauda, mas logo depois ele avança para o último decanato. Ele caminha para o último decanato, tanto é que o encontro, né, de Júpiter próximo a Plutão, próximo a Saturno, ele se dá na maior parte do ano no último decanato, né? E o máximo que Júpiter retrograda é até o grau 17. Então, a passagem que vai janeiro, fevereiro, né, e março é uma passagem única pelos primeiros graus, né, do signo de Capricórnio. E essa passagem única pelos primeiros graus do signo de Capricórnio, ela é muito interessante porque é como se ela só desse oportunidade aos capricornianos que não veem Júpiter lá há 12 anos, até o grau 17, de uma passagem única sobre seus planetas. Então é como se eles vão ter a oportunidade de encontrarem caminhos, porque Júpiter nos mostra muito caminho, né? Nos mostra a direção para aqueles planetas durante uma passagem muito rápida, porque Júpiter não retorna a esses graus. E ele passa o ano inteiro, né, conjunto a Plutão e ampliando o Plutão, porque ele amplia o Plutão durante o ano inteiro. E Plutão não é um planeta simples, é um planeta muito intenso, né? E Plutão ele está trazendo muita dificuldade tanto para quem tem que ser governado como para quem tem que governar. Está trazendo muita dificuldade, muita insatisfação, porque Júpiter vai trazer essa insatisfação e vai ampliar os conflitos que Plutão está trazendo. Só que a grande questão do ano é que Palas vai estar sempre nessa conjunção. E mesmo às vezes que Saturno estiver próximo, Palas vai trazer sabedoria, entendimento, vai auxiliar a gente a enxergar alguma coisa positiva no que a gente está vivendo, a entender algum lado positivo daquilo que a gente está vivendo. A Palas ingressa nessa conjunção em março e ela fica até novembro. Então ela vai ajudar uma compreensão ali, né? Bom, Saturno no mesmo março, ele dá a sua primeira entrada em Aquário. E eu fico pensando o que Saturno vai começar a mexer em Aquário. Uma das coisas que eu penso é que Aquário trabalha a internet e as redes sociais, né? E Saturno, quando entrou em Capricórnio, há 2 anos atrás, né, que foi em dezembro de 17, ele tem a primeira saída para Aquário agora de março a julho de 2020 e ele sai de vez em dezembro de 21, né? Que eu também vou falar sobre isso. Mas da mesma forma, quando ele entrou em Capricórnio, ele fez com que muitas tomadas de decisões fossem mais conservadoras, né? Uma forma de olhar o mundo mais conservadora. Ele, quando entrar em Aquário,
ele vai também levar esse mesmo conservadorismo para essa área que é uma das áreas mais importantes, né, da sociedade atual, que é a internet, as redes sociais. Então eu fico pensando que esses 2 anos e meio dele em Aquário, ele vai tentar ter algum nível de controle sobre essas áreas. Mas eu não consigo temer isso inteiramente, porque Júpiter entra com ele em dezembro, então já é um ano de tentativas de caminho, para mim tentativas de caminho de controle mesmo, mas a gente sabe que Plutão, a partir de 24, começa a ingressar também em Aquário, né? E sobre isso, Plutão, por mais que Saturno vá tentar ter métodos e meios, né, de controlar, meios de levar uma ideia mais conservadora para dentro da rede, Plutão não deixa nunca pedra sobre pedra. Então isso aí vai ser ainda muito mexido e Plutão passa muitos anos em Aquário. Mas isso é um tema para daqui a pouco. A outra questão é que Saturno em Aquário, Aquário representa a ecologia do mundo, né? Então Saturno em Aquário, já nessa entrada, vai tentar controlar um pouco, vai tentar conservar, vai tentar manter a parte ecológica. Mas, da mesma forma, eu posso falar que Plutão, a partir de 2024, vai estar em Aquário. E talvez o que ele vai mexer durante os praticamente 30 anos que ele ficará lá dentro será nessa parte do equilíbrio ecológico da Terra. Eu não sei o que Plutão vai mostrar para a gente, mas Plutão não é simples. E talvez ele mostre alguns danos já irreversíveis, né? Então, mesmo que Saturno agora dê uma primeira entrada e tente segurar alguma coisa, Plutão daqui a pouco vai entrar mostrando o que a gente já não está segurando. E Plutão fica muitos anos em Aquário. Talvez a gente já comece a ver um pouco do que vai ser Plutão em Aquário a partir de 23, que é o primeiro ingresso dele ao grau zero, né? E ali ainda estaremos com Saturno saindo de lá, mas ainda ocupando os últimos graus. Então eu acredito que ali a gente vai ter uma noção do que Saturno tentou segurar e do que Plutão vai começar a dizer pra gente. Porque o Saturno sempre tenta segurar. Bom, outra parte que eu quero que a gente observe do ano, que eu acho muito peculiar e interessante, é que Júpiter e Saturno vão se encontrar em dezembro de 2020 em Aquário. E eles passaram a última fase de 200 anos se encontrando em signos de terra, exceto em 81, que eles já estavam preparando essa nova fase onde eles só se encontrariam em ar. E quando eu penso que esses dois gigantes, né, do zodíaco, porque gigantes eles são mesmo em tamanho de planeta, esses dois divisores de água, porque eles são os intermediários entre os planetas de grande porte social, né, de grande massa, os coletivos e os individuais. Esses dois divisores de água que trabalham a evolução humana agora vão se encontrar não mais em signos de terra, né? Que terra é sólido, terra trabalha com a política, com o sistema financeiro, com a terra, com a construção, né, da terra. E, veja bem, eles vão começar a se encontrar em ar,
que trabalha a sociedade humana, a intelectualidade humana. E eles são grandes fomentadores da evolução humana. Eles são grandes fomentadores da maturidade. Então, eles vão começar a trazer uma maturidade, né, para a sociedade como um todo, para as associações. E aí eu fico pensando assim, é interessante eles começarem no aquário a se juntar com toda a sabedoria que essa conjunção representa, porque é justamente num dos maiores debates atuais, que é internet e redes sociais. E a liberdade que isso traz, o medo da liberdade que isso traz, o medo do uso da liberdade que isso traz, né? E do poder que isso dá aos seres humanos em se aglomerarem, em se comunicarem, mesmo a longa distância, e como isso pode ser trabalhado com sabedoria, com intelectualidade e como evolução dos seres humanos, né? Então, esse é um ponto. Mas veja bem, Júpiter vai se distanciar de Saturno, vai entrar em Peixe depois, né? Saturno vai reinar lá um tempo sozinho, né? Pelo menos um ano. E só que ele reina e Palas entra também ajudando num determinado período, em 2021, a partir do final de 20. E depois entra Plutão para reinar sozinho aí. Então, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, né? Duas coisas vão ser impactantes durante tanto Saturno, Júpiter, como depois com Plutão em Aquário, que são os dois temas principais de Aquário. Em primeiro, a internet, junto com ela a liberdade e as redes sociais. E no segundo tema, a ecologia, a biodiversidade e junto com ela o equilíbrio do sistema ecológico planetário. Então, é o tema, não precisa falar mais nada, porque é o tema do momento, né? E isso é o que está por chegar. E para finalizar as dicas do ano, a gente tem que pensar que Plutão, durante toda essa estadia dele em Capricórnio, ele quebrou, mexeu em muitos poderes, muitos governos, países, ele trouxe falência de países, ele trouxe quebras de estruturas que estavam muito enraizadas na Terra, ele está mexendo com o capitalismo profundamente. E nós estamos com uma outra questão que o ano inteiro nós vamos passar, que é o Urano entronado em Touro, né? Que é justamente a ruptura de sistemas conservadores, novas formas de lidar com a moeda, com o dinheiro, novos sistemas financeiros tentando se implantar na Terra. Então, durante o ano inteiro, Urano ainda vai estar no primeiro decanato, já entrando no segundo decanato de Touro, né? E mexendo demais com os taurinos, porque ele vai mexer com essa estrutura conservadora dos taurinos, com o medo que os taurinos têm de mudanças, né? E de se abrirem para as novas formas, e a sociedade como um todo.